Bom dia. Eu vou fazer esse vídeo. É um vídeo assim, não é um vídeo legal, não é um vídeo bem-humorado, não é um vídeo onde eu vim para me aparecer. Eu estou de pijama, acabei de acordar, mesmo porque eu não dormi. Não quero também ser muito longa, mas eu quero ser bem explicativa. Tá? E vocês também não reparem o meu português, se eu errar nas palavras, tá bom? Então tá bom. O foco aqui é TOD. Você sabe o que é TOD? Eu vou ler aqui para você uma pesquisa, uma descrição, uma característica que está no Google. O transtorno opositivo desafiador, TOD. Transtorno opositivo desafiador. É o quadro psiquiátrico infantil, prestem atenção, infantil, que se manifesta como um padrão persistente de desobediência, hostilidade e desafio a figuras de autoridades. Não se trata apenas de birra ou falta de limites, mas de um comportamento que prejudica a vida social e escolar da criança. As principais características dividem-se em 3 eixos principais. Prestem atenção nos 3 eixos principais. Porque depois, se você não quiser ir no Google ou não tiver acesso, não sabe como pesquisar, você já está um pouco inteirado por aqui e aí você vai revendo o vídeo até você pegar bem, captar bem, porque tem pessoas que não sabem lidar com a internet, né? Então a gente tem que ter compreensão com essas pessoas também. Primeira da característica, humor raivoso e irritável. O TOD, ele perde a calma com muita facilidade, quem tem o transtorno de TOD. Perde a calma com muita facilidade e frequência. É facilmente incomodado, aborrecido ou contrariado por terceiros. Apresenta crises de raiva, ressentimento e costuma demonstrar muita mágoa. Gente, isso aqui é muito importante. A criança com transtorno de TOD, ela apresenta crises de raiva, ressentimento e costuma demonstrar muita mágoa. Isso quer dizer que se a criança com ressentimento, uma criança pequena, que sofreu um trauma ou tem alguma dor por alguém, causada por alguém, ela vai guardar aquela emoção para ela vai ficar ressentida com aquela mágoa, ela vai crescer com aquela mágoa. E tipo, se ela conviver ou se ela encontrar com essa pessoa, provavelmente, e se ela for hostilizada por essa mesma pessoa, ela vai atacar. Segundo comportamento, questionador e desafiador. Bate de frente e discute ativamente com adultos ou figuras de autoridade, como pais e professores. Pais e professores. Uma criança com a síndrome de TOD na escola, como as pessoas não sabem ainda como lidar com isso, né? Porque eu acredito que isso tem que partir da Secretaria de Educação. A Secretaria, hoje a gente está vivendo num mundo que todo mundo tem que saber tudo. Eu sou, tipo assim, se você é da área de educação, você vai ter que estudar um pouco sobre as síndromes, o autismo, o TOD, o borderline. Você vai ter, a sociedade vai ter que estudar sobre tudo isso. Não está restrito, igual está dizendo ali, figuras de autoridade, pais e professores. Não, porque a criança com a síndrome de TOD, ela tem que conviver na sociedade. Ela não está restrita a casa, escola, embora, infelizmente, é isso o que acontece. Quem tem em casa uma criança ou um adolescente, vamos falar sobre idade, porque ele está dizendo até um certo período. Porque quem tem uma criança com essa síndrome de TOD dificilmente tem vida social,
Dificilmente ela leva essa criança para um parque, para um jardim, para uma festa, para casa de parente, para um aniversário de parente, mesmo porque tem parente que rejeita, tem parente que não recebe, tem parente que não suporta. Agora você imagina o professor. Você imagina o professor tá ali com 20 alunos e tem dentro da sala de aula uma criança autista, ou uma criança com espectro de TOD, ou uma criança borderline, embora também o borderline ele se manifeste depois de uma certa idade, uma idade mais avançada, tá bom? Então vamos lá. Ele recusa-se ativamente a seguir regras, solicitações ou ordens direta. Tá, vou falar um pouquinho sobre regras, solicitações e ordens direta. Uma criança com essa síndrome, ela não aceita não. Você não vai fazer, não pode, me devolve, não. Não. Ela não aceita essa palavra não. O nome já diz, é um transtorno desafiador. Se você for de encontro à criança com agressividade, com um tom elevado, vai dar ruim. Vai dar ruim. É aí onde a criança quebra a escola toda, bate na professora, quebra a casa, bate na mãe, bate no pai. O que acontece? Hoje, uma criança com TOD ou um adolescente, porque aqui está dizendo, mais abaixo aqui, ó, duração. Os sinais e sintomas devem estar presentes por no mínimo 6 meses. Eu discordo piamente. Flávia, por que você discorda? Porque eu tenho na minha casa uma adolescente, quando eu digo na minha casa, na minha família, no meu sobrenome, que ela tem 20 anos. 20 anos. E ela desenvolveu a síndrome de TOD por volta dos 6 anos. E ela tem 20 anos. E o que acontece? Vou falar dessa minha parente. O que acontece quando ela tem as crises? Ela bate muito na mãe. Bate muito, muito, muito. Ah, mas não tem quem segure? Não. Precisa de no mínimo 3 homens muito fortes para segurar. Muito forte para segurar. Não é nem segurar, é conter. É abraçar. Não é pegar pela perna, pelo braço, como se fosse um animal. Não, é conter. É abraçar. Acolher. Eles querem se sentir protegidos. E o que acontece dentro de uma casa que existe uma pessoa com 19 anos com transtorno de TOD? Quando ela entra em crise, os vizinhos não sabem, porque a gente não sai levantando bandeira por aí, ou escreve uma faixa amarela, né? Vou pintar uma faixa amarela bordada com o nome dela e dizer que ela tem TOD. Não, ninguém vai sair falando, mesmo porque ninguém tem obrigação de dizer que o seu filho tem um transtorno. Embora hoje a gente tenha dispositivos de identificação, o que eu, de certa forma, eu posso estar errada, mas eu acho que não está bem explicada essa classificação, porque a gente tem o girassol, que é um aspecto geral de algum transtorno, alguma doença, como que se chama? Alguma doença crônica, e a gente tem aquele do quebra-cabeça, que é para o autismo. E para o TOD? Para a criança que tem a síndrome de TOD? Que, ao meu ver, deveria ser um colar vermelho. E fica a dica para quem está nessa área aí. Por que tem uma ONG para autismo e não tem para borderline, não tem para espectro de TOD? Por que não tem? É só o autista que merece toda a atenção.
Nessa mesma casa que eu tenho uma jovem de 20 anos, ela é autista e ela desenvolve o transtorno de TOD. TOD é um transtorno, tá, gente? O TOD, ele aparece depois. Pela minha experiência, vou falar pela minha experiência, ele pode aparecer depois de um severo trauma. Porque eu também tenho na minha casa uma jovem de 15 anos, que desenvolveu o TOD há mais ou menos uns 3 anos após o falecimento do pai. Até então, ela só tinha um retardo mental moderado, tá? Ela desenvolveu o TOD depois do falecimento do pai. E por que ela... essa criança de 15 anos, ela entra nessa característica aqui, ó. Ela entra nessa característica aqui, ó, de índole vingativa. Ela apresenta índole vingativo e rancoroso. Ela apresenta. Por quê? Porque ela culpa outras pessoas pela perca do pai. Tá entendendo? Ela culpa outras pessoas. Então, no momento de crise, ela vai atacar principalmente aquela pessoa como ela vê culpada por uma frustração, por uma mágoa, por um deboche. Se você debochou dela e ela trouxe aquilo para dentro dela e ela entrar numa crise, tu vai levar uns tapas. E peça a Deus para ter pelo menos 1, 2 ou 3 para tirar ela da sua mão. Tirar você da mão dessa criança. Ela tem 15 anos, tem um retardo mental, tem o transtorno de TOD. Gente, isso aqui é assunto para muitos dias. Por quê? Porque entra conselho tutelar, entra polícia militar, entra secretaria de saúde. Essa menina de 15 anos, ela não é daqui de Valença não, ela mora em Volta Redonda. Quem me conhece desde 2009, quando eu cheguei em Valença, porque apesar de ter nascido em Valença, eu nasci em Parapiúna, eu digo que eu sou de Volta Redonda, eu estou em Valença. Estou de passagem, creio eu. Essa criança de 15 anos, a quem me conhece sabe de quem eu estou falando. Ela só tinha um retardo mental, ela é uma criança muito meiga. Pensa numa criança meiga, carinhosa, doce. A fala dela é papai, mamãe, vovô, vovó, titia, uau, papá, nanone. Ela fala como uma criancinha de 3 anos. Ela tem 15 e pesa 89, quase 90 quilos. Ela usa fralda. Pensa comigo, imagina uma mãe cuidando de uma criança com 15 anos, 1,50 m mais ou menos, essa criança tem 1,50 m porque ela tem 15 anos, pesando quase 90 quilos, trocando fralda dessa criança, que é uma criança ativa, ela anda para todo lado, ela se movimenta sozinha. Mas pensa numa mãe, 24 horas, 48, né? Não é uma escala de 6:1, não. Não é escala de 6:1, não. É 48, né? São 365 dias, né? Lidando com uma criança desse tamanho, trocando fralda. Toda vez que uma criança desse tamanho, nessa idade, vai ao banheiro, ela não sabe fazer higiene pessoal. Ela não sabe limpar o bumbum. Imagina uma menina com 15 anos, quase 90 quilos, menstruada. Ela não pode ir à escola. E não adianta só falar com a diretora. Ah, diretora, minha filha apresenta esse problema aqui, ó. Então, quando ela estiver menstruada, ela não pode vir para a escola, porque ela já não faz a higiene pessoal dela do dia a dia, normal.
Ela não sabe lidar com a menstruação. Quando ela menstrua, ela diz: mamãe, tô dodói. Ela acha que tá dodói, ela acha que tá doente. Aí a criança não vai na aula até que se consiga um documento para apresentar na escola, uma ordem judicial, uma liminar, para que aquela criança tenha o direito de, quando está menstruada, não frequentar as aulas. Mas isso poderia ser evitado se a direção fosse compreensiva, se a Secretaria de Educação fosse compreensiva. Aí eu já estou falando tanto para Volta Redonda quanto para Valença, porque Secretaria de Educação é Secretaria de Educação, professor é professor em qualquer lugar. Seria compreensível se a mãe chegasse e dissesse para a professora: professora, minha filha é assim, 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 nos dias de menstruação ela não vai vir. Aí a professora orienta: mãe, a diretora orienta: eu preciso que você traga para mim um documento judicial, porque eu preciso apresentar isso na Secretaria de Educação. Combinou com a mãe, a diretora combinou com a mãe. A diretora vai e combina com a Secretaria de Educação. Nós temos na nossa escola uma criança nesse perfil que ela não sabe o que é menstruação e ela não pode frequentar a escola. Então nós vamos abonar as faltas dela. Porque não é isso que fazem. Sabe o que fazem? Denuncia, a escola denuncia para o conselho tutelar. Aí você vai perguntar para mim: a mãe não avisou? A mãe avisou. Não foi nenhuma nem duas vezes, não. A mãe avisou. A mãe pediu para que o conselho tutelar tivesse paciência, tivesse calma. A escola avisou para a escola que tivesse paciência, que tivesse calma, que ia providenciar toda a documentação. Porque quem tem uma criança assim já com 15 anos sabe o beabá certinho. Você não precisa ensinar para ela o que ela tem que fazer, não. Porque ela sabe o que tem que fazer. Então, a Secretaria de Educação poderia evitar isso, porque quando eles denunciam para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai igual um lobo dentro da casa dessa mãe. Por quê, Flávia? Você está dizendo que o Conselho Tutelar é ruim? Ele é bom, mas ele também é ruim. Ele também é ruim. Ele também é ruim. Eu tive uma experiência com uma filha minha que na época estava com 12 anos. 12 anos. E eu colocava ela para fazer o serviço de casa. Varrer casa, passar pano, tirar a poeira. Um dia, não sei se ela reclamou na escola, ou se foi numa reunião de pais e conselho tutelar, que aí eles perguntam: você põe seu filho, quem aqui põe o filho para ajudar em casa? E todo mundo levanta a mão orgulhosa, tipo assim, né? Tô ensinando a minha filha, tô educando a minha filha. Não. Daqui a uns dias você recebe uma cartinha para comparecer lá no conselho tutelar. Foi assim que aconteceu comigo. Chegando lá, fui interrogada, não fui entrevistada, não conversaram, eu fui interrogada. Depois mandaram na minha casa de surpresa agentes do Conselho Tutelar. Sentou a minha filha, sentou a conselheira e sentou eu. A minha filha foi falando, a conselheira foi perguntando para ela e ela foi falando naturalmente. Não tinha nada de errado, ela me ajudava no serviço de casa. E de repente a conselheira começou: mas mãe, você não pode fazer isso. Mãe, ela é uma criança. Ela não pode fazer serviço doméstico. A vontade que eu tive foi de apertar o pescoço dela, mas não façam isso, tá, gente? Por favor, não façam isso. Sabe por quê que foi a minha vontade? Porque ela veio falar pra mim, ou pra eu, né? Ela veio falar pra mim que eu não podia ensinar minha filha de 12 anos, botar minha filha de 12 anos para limpar a casa. Eu vivi num abrigo dos 6 aos 14 anos. Com 9 anos eu queimei a mão. Essa mão aqui, ó. Tem os 4 dedos queimados, ó. Eu queimei numa máquina de passar roupa industrial. É um rolo de aproximadamente 2 metros. É igual cilindro de pastel. É um rolo de aço forrado com uma espuma e um tecido. E em cima uma chapa de aço
que aquece. Então ela faz isso. Ali a gente colocava o lençol, eu colocava o lençol para passar aberto inteiro em cima daquele rolo, e o lençol saía passado lá embaixo. Eu coloquei o lençol, a minha mão ali, e eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o rolo, a minha mão estava presa dentro daquele cilindro. E já estava na metade, porque eu era uma criança franzina de 9 anos. E eu segurando a minha mão e ela puxando o meu braço, puxando, e eu segurando, fazendo força com os pés, porque a máquina puxa. E gritando, até que chegou um funcionário e reverteu. E aí ela parou. Então eu comecei a trabalhar com 9 anos e não parei até o dia de hoje. Não parei até o dia de hoje. As minhas funções profissionais eu encerrei praticamente em 2024. Tá bom? Mas vamos voltar lá pro TOD. Então, uma criança com TOD, que pesa mais ou menos aí uns 90 quilos, tem 15 anos, se ela tiver alguma referência de mágoa, ela vai atacar aquela pessoa. Agora tá aqui, critérios e diagnósticos. Essa informação eu peguei no Google, tá? Mas eu tenho experiência de vida, de vivência. Critérios de diagnóstico. Duração. Os sinais e sintomas devem estar presentes por no mínimo 6 meses. Não. Discordo disso aqui. Que sintomas, sinais e sintomas, não. É TOD. Não é duração, não. Não é por período, não. Eu quero que um médico venha, alguém da educação, da saúde, venha falar para mim isso aqui, que eu apresento para ele. Uma criança, uma adolescente com 20 anos, uma adolescente com 15 anos que desenvolveu o TOD há 3 anos atrás. Essa adolescente desenvolveu com 6 anos. Hoje ela tem 20. É 6 meses? 6 anos para 20 anos é 6 meses? Como que uma professora vai lidar com um autista, um TOD e uma criança borderline? O borderline também é um transtorno causado por um trauma. E também pode ser agressivo, vingativo e rancoroso. Vocês estudem aí, transtorno de borderline. E tem o bipolar. Gente, quanta coisa que fica limitada à escola e à casa. Escola e casa. Eles têm uma rotina, escola e casa, escola e casa. Flávia, por que você está falando tanto de rotina, escola e casa? Ontem eu passei por uma situação triste. É por isso que eu tô de pijama, porque eu não dormi. Eu fiquei remoendo o que eu vivi ontem. Ontem eu fui no Departamento Público da Justiça aqui da cidade de Valença. Quando eu entrei num corredor, é um corredor aproximadamente com uns 2 metros de largura, bem amplo, ele deve ter uns 10 metros de comprimento. Quando eu abri a porta, tinha uma mãe e uma jovem. Uma menina de mais ou menos 1,60 m, 69 e aproximadamente uns 70 quilos, 75 quilos. Cabelinho muito curtinho, uma morena linda menina, um cabelinho muito curtinho. Então eu já fiz uma leitura dela. Porque assim que eu entrei, eu ouvi ela dizer: mãe, vamos embora. Mãe, eu quero ir embora. Quando eu vi aquilo, eu já entrei em desespero. E a primeira coisa que eu fiz para me preservar foi sentar bem distante. Sentei lá na outra ponta, porque eu já sabia que alguma coisa ia dar ali. Sentei lá, mas fiquei vigilante. Eu só não queria ficar ouvindo ela dizer o tempo todo: mãe, vamos embora. Mãe, eu quero ir embora. Porque para quem não convive
para quem não convive com uma criança assim 24 horas, é irritante. Eu assumo, é irritante. Não condeno ninguém de falar, eu não suporto, eu fico nervosa e saio de perto. Eu também sairia. Eu saí de perto da menina ontem. Eu saí. Discriminação, Flávia? Não. É dor. Porque eu vi ali, como eu disse para vocês, eu tenho 2 crianças na minha família com TOD. Isso só com TOD, tá? Sem contar os outros. Sem contar o autista, sem contar os que têm retardo mental. Eu não tenho na minha casa só 2 crianças com TOD, 2 adolescentes com TOD, não. Eu tenho autistas. Eu tenho um autista, hoje ele está com 9 anos. Hoje ele já consegue ficar sentadinho brincando com joguinhos educativos e nem joguinhos educativos, ele gosta de sucata. Garrafa velha, tampinha de PET, plástico rasgado, papel velho, papel amassado, eles gostam disso, de sucata. Espalha aquilo, eles têm a ordem deles, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo numa ordem, tudo separadinho, tá. Antes dos 9 anos dele, eu não sei em que fase da vida dele, ele parou de pular. Gente, o menino pulava em cima do sofá, ele não sabia nem andar direito. Ele pulava em cima do sofá ele pulava em cima da mesa, de cima da mesa ele ia para cima da geladeira, tá? Para cima da geladeira. De cima da geladeira ele se jogava em cima da máquina de lavar. Bum! Quebrou a tampa da máquina, o menino destroçou tudo lá e ele sai rindo. A mãe desesperada vai lá, pega a criança e ele sai rindo como se nada tivesse acontecido. Ele não chora, ele não sentiu dor, ele não sofreu. Ele pode estar sangrando, mas ele não vê que machucou. Televisão, eu não sei quantas televisão ele já quebrou, no mínimo umas 4. No mínimo umas 4 que ficava no rack, porque ele pulava ou ele empurrava a televisão. Agora a televisão, ele mesmo com 9 anos, a televisão está a uns pelo menos 2,5 metros, 3 metros de altura numa parede, porque senão ele pode jogar alguma coisa, mas agora ele está bem tranquilinho. Está bem tranquilinho. Agora eu te falo, como que está o estado emocional, físico, psicológico, neurológico dessa mãe que tem uma adolescente com TOD e autismo desde criança que ela é autista, TOD ela desenvolveu por volta dos 6 anos. Como que tá essa mãe que tem também um autista dentro de casa? 2 autistas, um com autismo e TOD. E detalhe, o pai abandonou. O pai abandonou. Tem um ditado que dizem por aí que o filho é da mãe. O filho é da mãe mesmo. O filho é da mãe mesmo. Principalmente se ele tiver algum distúrbio, acaba o casamento. E quem sai, quem pega as coisas, põe na mochila e vai embora, é a mãe? É a mãe que põe as coisas na mochila e vai embora. Fala pra mim, não dá mais pra gente viver, você é muito difícil, você é uma mulher muito difícil. Não, é o marido. Ele põe a mochilinha nas costas e sai como se não houvesse amanhã. E aí quando ele tem que pegar nos finais de semana, na sexta-feira, né, que vamos dizer que por ordem judicial, que não deveria, isso é obrigação. Não teria que ser uma determinação judicial, isso é uma obrigação. Pegar a criança numa sexta-feira e entregar para a mãe na segunda-feira de manhã ou no domingo à noite, não. O pai, quando vinha ou quando vem, que agora eu nem sei se ele está vindo mais toda semana, mas ele vinha a cada 15 dias, de 20 em 20, pegava a criança e dava uma volta no bairro.
Um passeio de 2 horas, 2 horas, 3 horas. Era a hora que essa mãe conseguia tomar um banho bem tomado, de bucha, esfregar, tirar a caraca, raspar os pelos debaixo do braço, se cuidar com um pouco mais, se ver um pouco mais, porque de repente ela nem ela não tem nem oportunidade de fazer a sua higiene, a mãe não tem. Porque como que ela vai se trancar no banheiro debaixo do chuveiro sem ter um adulto monitorando os dois? E sabe o que mais acontece também com essa mãe que tem essas 2 crianças? Os vizinhos. Os vizinhos. Alguns vizinhos criticam, outros já entendem. Mas tem uma vizinha de parede meia que a mulher é um demônio. A mulher é um demônio. Por quê? Porque quando a criança entra em crise, a criança começa a xingar, a criança começa, adolescente de 20 anos, já vem fazendo isso desde os 6, vem fazendo desde os 6, começa a quebrar as coisas dentro de casa, começa a xingar, começa a gritar, começa a agredir a mãe grita pedindo socorro, socorro, ninguém consegue entrar para socorrer, ninguém consegue entrar para tirar. A vizinha denuncia para o conselho tutelar. A vizinha denuncia como maus tratos. Mas é porque ela já persegue mesmo. Tá? Ela já persegue. Quando essa menina tem crise de 15 anos, tem que chamar bombeiro, tem que chamar policiais militares para conter essa criança, essa adolescente de 19 anos. Agora você imagina como que está o coração dessa mãe. Que o pai não dá assistência, o pai biológico não dá assistência. Ela tem 2 crianças, ela não vive, ela vegeta. Ela sobrevive. Ela não tem apoio da família. Não tem. Mesmo porque é difícil apoiar. É difícil apoiar. Teve uma vez que ela precisou deixar ele aqui em casa. Foi nessa época aí que ele estava com 6 aninhos, 7 aninhos. E estava eu e o meu outro filho, o Luciano. Todo mundo aqui sabe que eu tenho 2 meninos adotivos. Não se vai falar assim, ah, Flávia, tem filho homem? Não sabia. Tem dois criolão lindos, adotivos. Eu falei para ela, não, pode deixar tranquilo, eu dou conta. Bati no peito, falei, eu dou conta. E o Luciano vai me ajudar aqui, a gente vai ficar cercando ele. Pode ir tranquilo, fazer o que você tem que fazer. E a gente ficou. Ele andava, a gente andava atrás. Ele andava, eu e meu filho andava atrás. Gente, eu não sei em que momento. Eu tenho na minha sala um aparador com um tampo de vidro e tinha uma garrafa com um enigma, uma brincadeira. Tinha uma cruz lá dentro e a pessoa tinha que adivinhar como que aquela cruz foi parar dentro daquela garrafa, já que aquela garrafa não tinha nenhum corte. Enfim, eu não sei em que momento, eu não vi, meu filho não viu. De repente, meu sobrinho pegou a garrafa, bateu no vidro do aparador, voou garrafa, estilhaço de vidro para tudo que é lado. Para tudo que é lado. Eu fiquei chateada. Eu fiquei triste porque aquela garrafa é de uma estima minha muito grande. Que quem fez aquela garrafa para mim não vai fazer outra. Apesar dela ter feito, né? Apesar de ter feito. Mas se soubesse que era para mim, não teria feito. Não é porque não morreu, não. E o que eu fiz? Quando a minha irmã chegou, o cenário já estava desfeito. Eu já tinha virado o tampão de vidro, que quebrou uma lasca grande, colocado adesivo ali para ninguém cortar a mão. Eu já tinha juntado com meus filhos caco de vidro. Tava tudo limpinho, tudo bonitinho. Aí ela chegou e perguntou, ele deu trabalho? Falei, não. Nem um pouquinho. Quando você precisar, pode deixar ele aqui. Sabe por quê? Tem casa que ele entra e as pessoas falam, eu não gosto quando ele vem aqui. Porque ele faz bagunça, ele tira minhas coisas do lugar, ele desarruma a casa. Tem pessoas que falam isso para ela. Tem pessoas que falam isso. Agora tem pessoas também que abraçam ela, tá? Não é todo mundo.
que se isola, não. Tem pessoas que fazem questão da presença dela. Questão da presença dela. Essa moça que tem, presta atenção, que como uma mãe entende a outra. Essa mesma mãe, essa mesma... Essa mesma mãe que tem uma criança com TOD, essa mesma mãe em Volta Redonda, que tem essa menina de 15 anos, essa adolescente com TOD, que é filha única, faz festa em Volta Redonda e faz questão de mandar convite para essa mãe aqui de Valença, que tem dois autistas e adolescente de 20 anos, adulto, já 20 anos é adulto, né? Com TOD. A gente não trata como adulto porque eles são bem infantilizados. Faz questão da presença dela, dela sair daqui para ela ir para lá. Ela vai com dificuldade, mas foi. Foi com dificuldade, mas foi. Porque uma conhece a outra. Então eu acho que deveria ter uma rede de apoio entre as mães de crianças com TOD, porque tem entre as mães de autista. Então vamos voltar lá para o departamento público onde eu estava, que tinha uma jovem moreninha. Eu sentei de um lado, eu vi o comportamento da menina, eu falei, não vai dar certo, eu vou sentar distante porque eu já sei o que está acontecendo aqui. E lá eu fiquei, esperando a minha vez para ser atendida. E a menina tá, vambora mãe. Eu entendi que ela queria ir embora porque ela estava num ambiente fechado, as paredes muito próximas, porém o corredor muito largo, mas era um ambiente totalmente desconhecido para ela. Eu não sei que idade ela tem, mas pela aparência dela, pelos dentinhos, o formato do rostinho dela, ela deve ter uns 12 a 13 anos. E 1,60 m e na faixa de 70 quilos. Ah, mas por que são obesos? A mãe não faz dieta? Corta a língua. Ó, quando se trata de peso de criança deficiente ou com algum transtorno, tá? Entendeu? Fica, dá palpite não. Porque uma criança que tem transtorno toma em média aí uns 6 medicamentos. E alguns deles dá ganho de peso. Então não é porque a mãe não cuida, não é porque a mãe só dá besteira. Detalhe, são seletivos na alimentação, nem tudo eles comem. Eles não comem arroz, feijão, batata, angu, macarrão, igual a gente come, não. Eles são seletivos. Eu tenho um outro autista, tá? Longe também, não chega por lá de Barra do Piraí. Ele também deve estar nessa faixa aí, 18, 20 anos. Ele é extremamente seletivo. Sabe o que é a alimentação dele? Coca-Cola e biscoito, Fandangos, Ruffles, essas coisas. Ele não come arroz e feijão. Ele não come. E ele tem mais de 2 metros de altura. A mãe dele tem 1,69 m, por aí. 1,69 m, eu tô calculando pela minha altura. Eu tenho 1,69 m, embora pareça ter mais, mas eu tenho 1,69 m. Ele tem mais de 2 metros de altura e pesa aí na faixa dos 100, 110 quilos. E ele dá crise, só que ele dá crise de birra. Eu nunca vi ele... Nunca me vi e nunca me falaram, nunca me disseram se ele tem crises agressivas. Mas a tal crise de birra, ele tem, que é deitar no chão e espernear. Agora, para quem vê um homem daquele tamanho, um branco, louro, lindo, esperneando no chão, pensa o quê? Então, gente, ó, quando a gente vê certas cenas, ó. Então, tô eu lá no corredor, esperando para ser atendida, quando de repente aquela mãe grita, socorro! Eu já sabia do que se tratava. Eu corri
para conter a menina. Corri para conter a menina porque eles têm uma força que precisa de, no mínimo, uns 3 homens fortes para tirar de cima da pessoa que eles estão agredindo. Porque a força é muito grande, a mágoa, o rancor, o sentimento de vingança, né? Porque é transtorno opositor. A menina estava dizendo, eu quero ir embora. A mãe estava dizendo, espera, eu quero ir embora, espera. Então a menina perdeu o controle. E eu agarrei aquela menina para conter ela. Aí chegou os policiais, que lá é um lugar público, cercado de autoridades. Vieram os policiais, segurança, e começou a gritar, vamos parar com isso aí, vamos parar com isso aí. Quando eu vi que eles estavam pegando a gente, vamos parar com essa briga aí, vamos parar com essa briga aí. Quando eu vi que eles estavam pegando de forma truculenta, porque realmente tinha que fazer força, eu comecei a gritar. Eu falei, ela tem TOD, ela tá em crise, ela tá em crise, ela tá em crise. E eu segurando ela e gritando, ela tá em crise, ela tá em crise, ela tem TOD, ela tem TOD. Gente, todo mundo saiu das salas para ver o que estava acontecendo naquele corredor. A maioria das pessoas não sabia o que é TOD. Num departamento público. Num departamento público. Os policiais, os guardas que tiraram ela de cima de mim, não sabiam o que era TOD. E aí eu tive que explicar que era um transtorno opositor, que ela queria ir embora, mas a mãe não podia ir embora porque ela estava esperando para ser atendida. E detalhe, aquela criança, aquela adolescente, estava sem colar, sem identificação. O que é errado, se você tem uma criança com alguma síndrome, algum transtorno, você tem que identificar, embora a gente tenha vergonha. Principalmente o adolescente e o adulto, que descobre um transtorno aos 48 anos, 45, 48, nem lembro mais. Você já imaginou o que é para um adulto que sempre teve uma vida normal, tranquila, tudo bonitinho, tudo ali, tudo perfeito, tudo em dia, tudo em ordem, passar por um trauma, que o TOD ele é desencadeado por um trauma. Passar por um trauma tão grande, tão grande, tão grande, a ponto de desenvolver um transtorno. Sabe que trauma foi esse? Relacionamento abusivo, em que eu não percebia que era abusivo, porque o cuidado era tanto, um cuidado que eu nunca tive, que eu via aquele controle como cuidado. Eu via aquela preocupação, aquele modo de me tratar como preocupação. Ele se preocupa comigo. Essa roupa não tá bem para você. Ser fotografada, me mostrar a foto, olha, essa roupa não fica bem em você. E eu olhar a foto, mas por quê? Ah, por isso, isso. Acho. Ah, então vou trocar. Ai, que lindo, ele gosta tanto de mim, que ele não quer que eu fique constrangida, porque a roupa não tá boa pra mim. Ai, que fofo. Eu recebi um telefone às 9 horas da manhã. Qual é a boa? Qual é a boa de hoje? O que eu ia fazer de bom hoje? Não, nada de diferente. Tô tomando meu café, já tô arrumada, eu vou para casa dos meus pais. Eu vou passar o dia lá, depois do almoço eu volto. Não, eu te levo. Não precisa não. Eu sei que você só sai de casa às 11 horas, são 9 horas ainda, eu sei que você tá dormindo. Não sei nem por que você tá me ligando essa hora.
Não, eu te levo. Eu falei, não, eu quero ir de ônibus, eu quero passear de ônibus, eu quero ver gente, eu quero me divertir, eu quero dar risada, eu quero ver gente diferente. Não precisa, eu vou de ônibus. Ah, mas o sol tá quente, daqui lá é longe, o ônibus cheio. Ah, é mesmo, né? Você tem razão. Então vou te esperar. E das 9 eu esperava até às 11h30, que era a rotina dessa pessoa. Sair de casa às 11h30. Me deixava na casa dos meus pais. E perguntava, que hora que eu te busco? E eu dizia, não preciso. Eu vou ficar aqui enquanto tiver bom para mim. Conversando com meus pais, com os meus irmãos, com os meus sobrinhos. Eu sou a mais velha de 8 irmãos. A maioria dos meus irmãos moram aqui. Tenho muitos sobrinhos aqui. Então eu vou ficar lá com o meu povo, vou me distrair. E a hora que eu quiser eu vou embora. Eu pego o ônibus e vou embora. Não, mas eu venho te buscar depois do noticiário. Falava bonito, gente. Muito bonito, muito bonito. Pessoa muito culta, muito inteligente, mas nasceu pobre, tá? Nasceu pobre de maré de si. Então tem alma rica. Acha? Não sei nem se isso é alma rica. Aí ficava naquele embate. Não, eu te busco, eu te busco, eu te busco, eu te busco. Falava, não precisa. Quando terminava o noticiário por volta de 2h da tarde, eu tinha chegado na minha casa da minha mãe por volta de 11h30, meio-dia, por ali. Quando terminava o noticiário, que eu não assisto muito, aí tem o esporte, né? Quando terminava o noticiário, o esporte, o carro buzinava. Tan, tan. Ele não descia do carro. Ligava para mim no telefone, eu da varanda da minha mãe, vim te buscar. Mas eu não falei que eu não vou agora, que eu só ia mais tarde? A conversa tá boa, eu tô me divertindo, desce aí, vem participar da conversa. Não, não posso descer não, que eu tenho um compromisso. Então vai pro seu compromisso, depois eu vou embora. Não, mas aqui, não, eu já tô aqui. Você tem razão, então eu vou. Então, aos 40 e poucos anos, eu desenvolvi um transtorno por conta de um relacionamento que onde eu via cuidado, zelo, era pura manipulação. Pura manipulação. Quem me conhece aqui em Valença, desde quando eu cheguei em 2009, eu tinha um cabelo black muito maior do que esse. E essa pessoa me conheceu com esse cabelo black maior do que esse que tá aqui, muito maior. Muito maior. E o tempo foi passando, o tempo de relacionamento foi passando, foi passando, foi passando. De repente ele começou a olhar para o meu cabelo. Perguntou para mim se eu não queria alisar o cabelo, se eu já tinha usado cabelo liso. Falei, já usei muito, muito, porque eu nasci com ele assim. E eu tive muita dificuldade de me aceitar na infância, eu tinha estima muito baixa, eu sofria muito porque eu tinha o cabelo duro, a minha pele era preta e eu era igual uma saracura, magricela da canela russa. Eu passei por muito constrangimento, muito bullying, muitos maus tratos pela cor da minha aparência, pela minha aparência e pelo meu cabelo. Então eu cresci dizendo para mim, e passei muitos anos da minha vida olhando no espelho e dizendo, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Depois eu mudei o repertório. Você é linda pra caralho. E eu ficava repetindo aquilo, você é linda pra caralho. Só que num determinado momento, quando ele começou a falar, chega a cabeça para trás, porque eu não consigo ver o carro que está vindo do seu lado, porque essa moita, o meu cabelo, essa moita está me atrapalhando. Que moita? Esse cabelo seu aí está atrapalhando. Aí eu chegava o banco para trás, ficava bem na coluna para poder ter visão. Beleza. Isso aconteceu mais algumas vezes, aí de moita meu cabelo virou trouxa. Chega para trás, porque essa trouxa desse seu cabelo não deixa
Tá. Aí veio com a ideia de alisar. Por que você não alisa? Eu fui lá e alisei. Você acredita nisso? Eu, Flávia Alves, quem me conhece sabe como eu sou. Fui lá e alisei o cabelo. Ele não ficou satisfeito com o cabelo liso? Você podia colocar uma cor. E eu entendo de beleza. O profissional que fez o meu cabelo também entende de beleza. Mas a ganância é muito grande. A mesma pessoa que alisou o meu cabelo descoloriu para fazer fios dourados. Resultado, o meu cabelo foi quebrando. Vai uma dica aí também para os profissionais gananciosos, tá? Devagar, gente, devagar. E aí eu encontrei uma amiga que cuidou de mim, cuidou do meu cabelo. Foi cortando, fazendo hidratação, foi cortando. Mas a dor aqui dentro era muito grande, gente, porque a minha autoestima, a minha força, a minha beleza estava no meu cabelo, na minha aparência afro, na minha negritude, no meu black. Então, quando eu me vi com o cabelo alisado e curto, eu entrei em desespero. E não satisfeito, ele disse para mim, seu cabelo ficou feio, né? Aí foi a hora que eu perdi o controle e comecei a gritar. Para de reclamar do meu cabelo. Para de reclamar do meu cabelo. Quando você me conheceu, o meu cabelo já era assim. Para de reclamar. Uma hora eu vou chegar aqui com a cabeça raspada. Gente, para encurtar esse assunto, não demorou muitos dias, eu raspei a cabeça. Eu rapei a cabeça. Tem muita gente aí que viu muita foto minha de peruca curta, peruca longa. Eu fiz ele gastar horrores. Eu fiz ele buscar uma mulher lá em Barra do Piraí para vir dentro da minha casa, para tecer um cabelo, costurar um cabelo, para eu ir em Volta Redonda, numa outra cabeleireira, para ela montar uma peruca para mim. Saiu caro financeiramente para ele, mas para ele tanto faz. Sabe por quê? Ele sempre dizia assim, não tem problema, mês que vem o meu dinheiro tá de novo lá no banco. Agora, e o pedaço que tirou de mim? Daqui 30 dias não tá de volta. Então, cuidado. Cuidado com esse cuidado disfarçado. Essa manipulação disfarçada de cuidado. Essa preocupação disfarçada de cuidado. Cuidado quando ele começar a dizer para você, você tá gorda. Você engordou demais. Você tá magra. Você tá doente. Você tá com cara de que tá doente. Ah, tem festa na firma. Ah, eu vou, amor. Não, melhor você não ir, não. Mete o pé no rabo desse infeliz, manda ele pro quinto dos infernos. Mas não permaneça, porque ele é um demônio e ele vai arrastar a sua alma pro inferno. Então, essa adolescente, ela entrou em crise, atacou a mãe, eu fui para acolher ela, porque eles precisam ser acolhidos, abraçados, se sentir protegido. E entrou os policiais, os guardas, vamos parar com isso, vamos parar com essa briga. E eu comecei a gritar, ela tá em crise, ela tem TOD. E aí conseguiram tirar ela de cima de mim, e os policiais segurando, e eu pedindo, segura, porque ela é muito forte. E eles mal conseguiam segurar ela, 3 homens. Mal conseguiam segurar ela. Nisso a mãe já estava na porta, que era um departamento público, jurídico, explicando para a pessoa, porque aí sim a porta abriu, a pessoa que deveria atender ela, atendeu a ela, porque o corredor ficou cheio. Eu não sei, não estou aqui criticando a profissional, eu não sei se essa mãe disse para essa profissional, olha,
eu não posso esperar muito tempo, porque minha filha está comigo e ela tem um transtorno e ela não está acostumada a ambientes diferentes da casa ou da escola. Gente, pelo amor de Deus, quando uma mãe disser para você aonde for, meu filho não tolera espera. O meu filho tem transtorno, você pode me atender antes de todo mundo? Atenda. Atenda. Vai ser bom para você, vai ser bom para o ambiente e melhor ainda para a mãe. Sabe por quê? Porque ainda assim que a criança não entre em crise, naquele momento de estar aguardando, ela vai entrar em crise quando ela chegar em casa. E aí eu vou te explicar por que ela vai entrar em crise quando chegar em casa. E aí ela vai agredir a mãe. Ela vai agredir a mãe, porque ela vai culpar, aquela criança vai culpar a mãe por maus tratos. Porque para ela é uma dor que você não tem noção. Só quem lida com transtorno sabe a dor que é uma dor na alma. Aquela criança vai chegar em casa, vai espancar a mãe, vai arrebentar com a mãe. Essa moça de Volta Redonda, que eu convivo mais com ela tem falhas, buraco na cabeça, ela tem os braços mordidos, ela tem o rosto mordido. Ela é toda cheia de hematoma. Parece que ela brigou com 2 elefantes. Cheia de hematoma. Toda mordida. E aí eles vieram, seguraram a criança e ela acalmou, ela veio para cima de mim, a menina me olhou e veio de novo para cima de mim, me abraçou. Aí eu pedi para os policiais soltar, pode soltar, porque eu sei que ali ela não ia mais me agredir. Ela veio, me abraçou, ficou abraçada comigo alguns instantes, de repente ela sentou, começou a entrar em delírio, chorar, porque mataram Jesus, ela entrou em estado de delírio. Ela não viu que a mãe dela, depois de conversar com a profissional judicial com que ela tinha que conversar, depois desmaiou. Aí ficou a senhora desmaiada de um lado e todo aquele povo ali da justiça tomando conta da senhora, acionando o SAMU e tal, parará, e eu cuidando da menina e pedindo para os policiais, fiquem aqui. Porque, gente, no momento ali, eu precisava de apoio para a menina. Ah, Flávia, você está sendo fria com a mãe? Não, não tô não. Porque 2 coisas aconteceu. Ou ela só desmaiou, ou ela foi de arrasta. Mas eu acreditei que de arrasta ela não foi. Eu tinha quase certeza. Porque Deus não ia fazer um negócio desse. Porque quem é que vai tolerar uma criança assim? O pai? A avó? O tio? Ninguém consegue. É só a mãe. Ninguém consegue administrar, conter, acalentar uma criança que tem transtorno de TOD. Não que eles sejam agressivos com todo mundo, não. Essa criança de Volta Redonda, ela pode vir muito bem para minha casa nas férias, passar 2 meses, 1 mês, ela não tem crise. Ela não tem crise comigo. Ela tem crise com pessoas que ela vê como autoridade ou pessoas que impõem limites e regras de maneira truculenta. Vou entrar nesse truculento aí que é muito perigoso. De forma truculenta. E ali chamaram o SAMU e eu falei, ó, ela não pode ir na ambulância sozinha com a mãe, porque ela pode vir atacar a mãe. A mãe tá desmaiada, ela vai atacar a mãe. E aí, de repente, ela entrou no processo da dor, aonde ela sai do delírio e ela começa a perceber o que ela fez.
Aí ela começou a gritar: matei minha mãe, minha mãe morreu, minha mãe não tá respirando, desculpa, desculpa. Aí ela entra no momento da culpa. Ela começa a pedir desculpa o tempo todo. Tia, você me desculpa. Tá tudo bem, meu amor, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Umas unhas belíssimas, enormes. Ah, mas por que a mãe não corta? Uma adolescente nesse tamanho não é assim não. Não é assim não. Porque o transtorno ele se manifesta em alguns dados momentos. Então pode ter uma hora que a mãe fala: deixa a mãe cortar a sua unha. Ela vai falar: não, a minha amiguinha tem a unha assim, grande assim, bonita. Porque são adolescentes. Reparam os outros, eles não são alienados não, gente. Eles não são alienados não. Repara a unha da amiguinha, vê que a unha da amiguinha é grande, é pintada. A minha, de Volta Redonda, tem as unhas curtas. A mãe consegue manter curta, mas por quê? Esse padrão de unha curta veio desde quando ela era bebê. Bebezinha, assim, ó, um tiquinho assim, ó. Um quilinho, que nasceu prematuro, de 8 meses. E eu fazia questão de cortar a unha dela, então ela acostumou com esse fato de cortar a unha. Então, criança que não é habituada, se você quer cortar cabelo de criança, quando tá maiorzinho, cortar a unha de criança que é difícil, tem que começar a beber. Tem que começar a beber, levar para barbearia, para eles ouvir o som da máquina de barbear, o som da barbearia, a conversação, para aqueles ambientes também, gravar na mente deles, eles se socializar bem quando estiver num ambiente assim, entendeu? Então aí ela veio para essa fase de pedir desculpa, e aí eu disse para os policiais, para a autoridade que estava lá, eu falei: ela não pode ir sozinha na ambulância, tem que ir alguém com ela para poder contê-la, porque ela pode ter outra crise e bater na mãe. Agora, gente, vamos para a parte adulta. Que a lei diz que 6 meses. Mas como que uma jovem com 19 anos ainda está com TOD? Como uma adolescente que está com 15 anos, que perdeu o pai há 3 anos atrás, está com TOD? Está dentro desse aspecto, desse transtorno. Então, eu queria, se tiver algum médico que possa me explicar isso aqui. Sabe por quê? Porque isso é grave. Sabe por que isso é grave? Vamos colocar assim: uma pessoa negra na rua, um rapaz, aproximadamente seus 20, 25 anos, um rapaz que tenha transtorno de TOD, que ali já diz, é desafiador, eles não toleram desafio. Não é que não seja uma pessoa que pode andar na rua como qualquer outra pessoa, não. Podem sim, e devem. Vocês não devem prender a criança de vocês dentro de casa por ninguém. Vocês só precisam identificar a criança de vocês para que não aconteça covardia com elas. Para que não aconteça covardias com elas. Falar em covardia, eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivi, não me contaram, eu estava lá. Teve uma chuva muito grande na Varginha e acumulou atrás de algumas casas uma terra, porque a máquina passou limpando o córrego. E logo em seguida, porque vocês já repararam que a prefeitura faz limpeza de córrego, raspa onde tem barro, terra, na época de chuva? Então, pois é. Vieram fazer limpeza com a máquina na época da chuva. E ficou alguns entulhos por ali. A chuva veio, não tinha como passar. Entrou na casa de muitos moradores. E eu tenho, na minha família, é meu, uma pessoa também com transtorno. E essa pessoa pegou o telefone, ligou para todos os órgãos, polícia, defesa civil, para vários órgãos. Ah, Flávia, você prova isso? Provo. Sabe por que eu provo? Porque a casa dele é toda monitorada, só não tem monitoramento dentro do banheiro. O resto ela é toda monitorada. Então ele ligou para todos os órgãos competentes.
e ninguém veio. Ninguém veio. Ele tem transtorno, ele entrou em desespero, ele estava sozinho dentro de casa, ele pediu socorro. Ninguém veio do poder público, ninguém. Ah, numa emergência ligue 019. Principalmente se disser é na Varginha, é nas casinhas. Existe um preconceito que é terrível com o povo que mora na Varginha, nas casinhas. Eu não sei por que esse preconceito. Eu não sei. Para todo mundo que me conhece desde 2009, quando eu cheguei em Valença, todo mundo sabe. Eu morava na 27 de novembro. Eu tinha uma casa que era uma casa de boneca belíssima no centro da cidade. Entrando ali a rua do Tadeu Pneus, uns 200 metros à frente, eu morava ali. Eu morei no edifício Manuel Toledo, na Padre Luna. Eu tinha uma chácara em área nobre, no Vale Verde. Ah, Flávia, o que você está fazendo aí nas casinhas? Tá. Então, nesse tempo em que eu morei na Santa Cruz, na 27 de novembro, que eu morei na Padre Luna, que eu morei no Canteiro, eu sou nascida e criada no morro. Eu vim de favela. Eu conheço viciado. Eu conheço usuário. Então, no meio dessa galera e no meio da sociedade, eu vi muita gente que não sabia que a minha origem, pois meus pais moram aqui, que a minha raiz estava aqui, na Varginha, nas casinhas, e eu ouvia lá, na Varginha, lá nas casinhas, na Varginha, lá nas casinhas. Teve uma casa de uma senhora que eu fui, e essa pessoa com quem eu tive esse relacionamento abusivo, ele não deixava eu dizer para a sociedade quem eu era. A minha raiz e não quem eu me tornei. Porque você se torna, você não nasce. Agora, nascer é raiz, a minha origem é de família humilde, meus pais moram aqui na Varginha. Ele não deixava eu dizer que a minha família morava aqui, nas casinhas na Varginha. Ele não deixava. Então eu tinha que tomar muito cuidado quando eu estava com ele, numa mesa de jantar ou de almoço onde os amigos estavam, porque as pessoas queriam entender por que é que ele estava comigo. Se era o homem que foi casado com uma pessoa de nome riquíssimo, riquíssimo na cidade. Nome riquíssimo, uma família boníssima. De fato, é uma família maravilhosa. Uma família maravilhosa. Ele é que era um tolo. Mas as pessoas que cercavam a gente tinham curiosidade de saber quem era a Flávia. Por que aquele doutor se interessou pela Flávia? Então eles não me convidavam para almoçar, eles me convidavam para me interrogar. Eles queriam saber o sobrenome da minha família, porque aqui em Valença vale quem tem sobrenome, tá? Tá bom? Mesmo que esse sobrenome tenha tido a custa de sangue de gente, tá? Tipo, as fazendas históricas que o povo leva para turismo, para exibir para as pessoas que vêm de fora, leva nas senzalas. Olha, essa aqui é a nossa senzala. Esse instrumento era usado na tortura, assim, assim, assado. Isso aqui eu tô falando porque eu vivi. Eu fui fazer o turismo. Morando em Valença, eu saí a turismo com esse meu companheiro. E chegou a hora de mostrar a senzala. Gente, agora nós vamos ver a senzala. Entrei na senzala. Gente, quando eu cheguei na frente daquele lugar, o meu coração doeu. A minha alma desfaleceu. Quando eu vi aquele tronco, uma peça de trilho de trem, eu não estou lembrando o nome agora, com a corrente, com duas braçadeiras, uma corrente com duas braçadeiras, onde o escravo tinha que ficar preso.
Eu me senti ali. Quando eu vi uma outra ferramenta de tortura que prende uma mão, prende a outra mão e prende a cabeça do escravo com um negócio aqui, um mataburro, não sei como é que chama, um negócio aqui, e prende ele ali e ele fica ali. Eu me senti ali. Quando eu vi os ferros de tortura que esquenta e marca o negro, marcava, porque tenta marcar a gente hoje para você ver se você não sai arrebentado. Tenta marcar um negro hoje para você ver se você não sai quebrado. Tenta. Devia ter trago uma água. Então, se conta a história da escravidão como se fosse algo assim. É cultura? Que cultura? Tortura é cultura? É a história do Brasil? Porque quem criou essa história foram os brancos. Não foi o negro, não. Porque o negro teria vergonha de expor isso. Ninguém quer contar quem bateu nele, quem feriu ele, quem amarrou ele. Ninguém quer contar, não. Quer esconder. Os negros, nós negros queremos esconder a dor que sentimos, a dor, a pessoa que nos feriu. Nós queremos esconder. A gente não quer sair gritando pro mundo, não. E as cidades... Por que Valença não prospera, gente? Vocês já pararam para pensar por que a Valença não prospera? As pessoas, de modo geral, não prosperam? Essas cidades do ciclo do café não prosperam? Vocês têm uma noção, mais ou menos, do mundo espiritual? Espiritualizando a coisa agora. Vocês têm uma noção? Só quem tem dinheiro foram os grandes fazendeiros, os herdeiros de fazenda. Os herdeiros de fazenda, que aí formaram médicos, dentistas, psicólogos, neurologistas, psiquiatra. Mas o dinheiro veio da fazenda. Porque a origem desse povo é de fazenda. Fazenda de gado, fazenda de café, fazenda de gado leiteiro. Todos esses povos, todos esses fazendeiros tiveram negros trabalhando para eles lá atrás, no bisavô, no tataravô. Você acha que foi branco, vizinho deles, amigo dele, compadre dele, que veio? Ô, compadre, vem cá me ajudar a tirar leite. Ô, compadre, vai lá no morro lá, juntar os boi. Não, eram os negros. Eram os negros. E podia se matar um preto antigamente como quem mata uma barata. Podia dar um tiro. Os amigos não denunciavam, porque todo mundo praticava a mesma coisa. O delegado fazia vista grossa. Tô falando antigamente, tá, gente? Se recebia propina. Então essas cidades do ciclo do café são cidades amaldiçoadas. Porque aonde... Se vocês observarem bem, vocês vão chegar à conclusão do que eu estou falando. Aonde que uma cidade que é construída à base de choro, muita lágrima, muito sofrimento, muita tortura, trabalho escravo, todo mundo vem visitar a cidade histórica e acha bonitinho, tijolinho por tijolinho, uma parede toda de pedra. Pedra, vocês já viram umas pedras tipo 50 por 50? Uma parede inteira construída de pedra. Me lembrei de uma agora, lá em Rio Preto, do lado, no estado de Minas. Quem está indo para a rodoviária do lado direito. Tem uma parede imensa, toda de pedra. Vocês já viram o tamanho daquelas pedras? Vocês têm noção de como foi levantado aquele muro? Ninguém nunca parou para pensar isso. À base de tortura. Trabalho escravo, trabalho cruel, choro, lágrimas. Quantos não devem ter morrido ali? Quantos não devem ter perdido o dedo do pé? Porque naquela época não tinha bota, não. Não tinha EPI, não. Quantos não devem ter perdido os dedos das mãos, esmagado por pedras? Mas é lindo, né? Chegar lá e fazer pose, fazer uma selfie.
Que bom, né? Que você teve alguém que morreu para construir uma parede para você hoje tirar a sua foto e botar lá no seu Instagram. É bonito, gente, é bonito. É bonito. Eu reconheço que é bonito. Há pouco tempo eu fui, no meu aniversário, eu fui em conservatório, tem a Ponte dos Arcos. Gente, vocês já imaginaram como que foi construída aquela Ponte dos Arcos? Toda de pedra. Vocês não pensam no sofrimento daquele povo, não? Naquela época não tinha caminhão guincho para levantar as pedras, não. É bonito de tirar foto? É. Quando você tem consciência. Aquela ponte é o arco, é a Ponte dos Arcos que fala. Conservatório por ali. Aquela ponte me pertence. A ponte me pertence. Eu tenho direito de propriedade de chegar ali e fazer uma selfie. Por quê, Flávia? Porque minha mãe é nascida e criada em Valença. Meus avós, meus bisavós. Eu nasci em Valença, nasci em casa, de parto normal em casa, nasci com parteira e tive ama de leite. Aquela Ponte dos Arcos me pertence por direito, porque ali tem sangue de algum parente meu. Algum parente meu. É direito meu. E tô tirando selfie ali não para mostrar que é linda, mas para mostrar com orgulho, olha o que o meu povo fez. Olha o que o meu povo fez. Conteram a menina, levaram a menina e a mãe para o hospital. Eu não tive condição de sair dali e ir embora para casa. A moça que ia me atender perguntou se eu queria ir embora. Em outro momento ela me atenderia. Eu falei, não, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo sair daqui agora. Eu estava sozinha, diante de tudo que eu passei. Independente de qualquer problema de saúde que eu tenho instinto materno, eu tenho instinto de avó, e eu conheço a dor da mãe que tem alguém com transtorno. E eu conheço a dor de quem tem um transtorno. Então eu tenho vez de fala, tá bom? Tá? Então não vem dar palpite, não. Eu aceito a sua opinião. O que você acha, você pode dizer aí pra mim o que você acha. Mas não venha me desafiar, duvidar do que eu tô falando, não. Senão eu vou fazer você sentir dor, pra você ver o que é sentir dor. Mas independente da dor que você sinta, gente, independente da dor física que você sente, não se compara a dor de quem tem um transtorno. Não se compara a dor da família de quem tem alguém com transtorno. Não se compara a dor da mãe de quem tem um transtorno. Vocês não têm noção do que é dor. Vocês não têm noção do que é dor. É igual dor de dente. Se falar pra mim, eu tô sentindo uma dor de dente tão forte, eu tive que ir no hospital. Eu nunca tive dor de dente. Eu nunca tive dor de dente. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho todos os dentes na boca. Um eu comprei, tá? Um eu tive que ir lá e comprar porque ele rachou. Eu faço bruxismo. Numa bela noite eu parti o dente, não sei quando, mas eu parti o dente de uma forma que não teve como recuperar. A única forma de recuperar foi chegar lá e falar, me dá um dente aqui, coloca aqui. Pronto, acabou. Eu tô com 54 anos. Eu louvo a Deus por isso. Da melanina, vem da raça, porque eu tenho duas filhas brancas. Que tem os dentes maravilhosos. Maravilhosos. Então, o dente não está relacionado à cor. Ele está relacionado ao seu interior, à sua saúde, à sua origem, o seu DNA, a sua estrutura.
entendeu? Não é cor, não é cor. Então essa menina foi socorrida, tá? E eu não tive condição de sair dali. Eu falei para ela, vamos mudar de assunto, vamos falar do que eu vim falar aqui, porque aí eu distraio. Aí na minha bolsa tinha algum medicamento que eu carrego, medicação. Tomei e fiquei ali. E ela foi muito carinhosa comigo, muito cuidadosa. Por quê, Flávia? Ela foi carinhosa, cuidadosa. Porque eu desabei. Eu desabei. Eu desabei. Eu entrei num choro compulsivo, desesperador, aquele choro que dói na alma, que te faz soluçar. Por quê? Porque eu pensei na mãezinha lá em Volta Redonda, eu pensei na adolescentezinha de 15 anos lá em Volta Redonda, eu pensei na mãezinha aqui de Valença, com a jovenzinha de 20 anos, eu pensei nessa mesma mãezinha com um menininho de 9 anos, a menina de 20 anos e o menininho de 9 anos. Me veio na memória o sofrimento deles, o quanto eles sofrem, e sem apoio nenhum. Sem apoio nenhum. Eu acho que eu já falei tudo. Falei tudo que eu tinha que dizer. Aí melhorei, me acalmei lá, arrumei o meu cabelo, botei o meu óculos de sol, enxuguei o meu rosto. Não tinha espelho, mas eu perguntei para a moça, eu falei, eu estou bem? A minha aparência está bem? Não estou desarrumada? Ela, não, Flávia, você está arrumadinha. Eu falei para ela, porque eu sofro do portão para dentro da minha casa. Do portão para fora eu posso estar plena absoluta. Mas do portão para dentro eu sofro, eu desabo. Eu cheguei na minha casa, coloquei esse pijaminha aqui que eu não sei, eu me sinto tão confortável dentro dele, parece que ele me protege. Tem muitas fotos minhas, muitos vídeos que eu tô com esse pijama. E eu já avisei para as minhas filhas, a Karine e a Sabrina. Já pedi para elas, eu falei, filha, quando a mãe morrer, você veste em mim o meu pijama de ossinho, a minha meia e passa um protetor solar que eu tenho com base, para mim não ficar com cara de pálida, e passa um batonzinho. Já. Nossa, Flávia, você tá falando em morte, você vai ficar para semente? As minhas filhas já sabem, eu quero ser enterrada com meu pijaminha. Flávia, mas você vai morrer daqui 20 anos, tá? Daqui 20 anos eu volto aqui com esse mesmo pijaminha, porque ele já deve ter uns 15. Ele já deve ter uns 15. Isso aqui é um tecido que não acaba. É uma malha, um moletom, um soft. Quem souber aonde tem, ó, essa cor de tecido com essa estampa aí, me manda. Que eu quero comprar pelo menos uns 3 metros para fazer outro pijama. Mas eu quero assim, essa cor, essa estampa. Para descontrair, né? Papo pesado, vamos rir um pouquinho. Aí eu falei para elas, falei, minha filha, me enterra com meu pijaminha azul, com uma meia, eu tenho essas meias de academia que vem até na panturrilha, então põe uma meia na mamãe. Falei, eu não quero da minha cintura para cima flores, atrás da minha cabeça que fica só o rostinho, só aquela coisinha. Gente, vocês têm que ver, quando eu lavo cabeça, eu fico parecendo um miquinho, com a cabeça pequenininha, minha cabeça é pequena em relação ao meu corpo, o que dá volume à minha cabeça é meu cabelo, é a minha coroa. Então, avisei para minhas filhas, eu não quero aquele monte de flor atrás da minha cabeça, em volta da minha cabeça, me tampando, e só aquela coisinha, só o meu rostinho de flor. Não, eu quero o meu black assim, ó, bonitão. Tá vendo essa parede branca aqui, ó? Ó, eu belíssima, plena aqui, ó. Olha que linda! Olha que linda!
Só faltou um batomzinho para dar uma cor e uma basezinha. Olha que linda, perfeita. É assim que eu quero ir. Flávia é maluco. Sou não, gente. Tô descontraindo. Mas eu quero ir assim mesmo, tá bom? Então eu acho que é tudo. Tudo que eu tinha que falar. Quem quiser mais alguma informação, quem quiser aprender mais, na prática, né? Porque na teoria, igual o Google tá ali 6 meses. Quem quiser saber mais na prática, pode me perguntar, porque de prática... esqueci de falar para vocês. Quando eu estava dizendo que esse infeliz, que eu tinha um relacionamento onde eu desenvolvi um transtorno, eu não podia dizer a minha origem, né? Que eu era aqui da Varginha, que a minha família era daqui. Um belo dia nós estávamos numa casa riquíssima, belíssima, família boníssima, uma família maravilhosa, maravilhosa. A gente estava na mesa tomando café e tal. A dona da casa falou assim, gente, eu não sei que assunto que saiu, que ela falou que tinha algumas roupas para doar. Eu tenho umas coisas aqui para doar, tem umas roupas boas. Aí tô pensando um dia levar lá para Valença, lá porque tem um bairro lá que mora um pessoal pobrezinho, mora um monte de gente bem pobrezinho. Aí não tô lembrando o nome, ela falando, tá? Tô conjecturando a fala dela. Mas não tô lembrando o nome. É um pessoal muito pobrezinho, um bairro que tem lá, que dá enchente. Lembrei, Varginha. Quando ela falou Varginha, ele me chutou debaixo da mesa. Ele me deu um chute na minha perna, debaixo da mesa. Tipo assim, não fala nada. Aí ela perguntou pra mim, você já ouviu falar? Eu falei, sim, já ouvi falar. Já ouvi falar. Mas pensa no nó que deu aqui dentro. Que eu queria dizer, já ouvi falar, minha mãe e meu pai moram lá há mais de 30 anos. Eu tenho 4 irmãs que moram lá, meus sobrinhos, a gente é criado lá. Eu vou pra lá me divertir, porque aqui no centro da cidade, eu morava no centro da cidade, falei aqui no centro da cidade, a gente não vê vizinho, não tem aquele povo na calçada, batendo papo, sentado, conversando, ouvindo uma música, lanchando, tomando sol, não vê, a gente não vê esse povo, a gente não vê, é uma vida solitária. Agora pra cá não, aqui a gente é feliz, aqui a gente ri, a gente bate papo com todo mundo, você já grita assim, fulano, bom dia! Ciclano, tudo bom? Tá indo pra luta? Vou pegar o busão agora! Tô cansado! Entendeu? Aqui é divertido. Aqui o povo é feliz. Aqui o povo é feliz. Acho que eu não esqueci de nada não, né? Uma coisa muito importante para fechar esse vídeo. Tem que existir uma comunicação entre as secretarias. Quando eu digo secretaria, eu digo Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, Secretaria Escolar, já falei de Educação, Secretaria Escolar. Tem que haver informação entre policiais militares, guarda municipal, seguranças particulares, segurança de empresa privada. Porque, gente, isso é muito sério. Agora, eu lembrei de um assunto muito sério e que pode acontecer com os nossos jovens. Se um jovem desse for abordado, principalmente um negro, vamos pôr para um negro, né? Porque já é marginalizado, a sociedade já vê como marginal. Se um cidadão um rapaz negro com seus 20 anos, 30 anos, ele pode ter o transtorno opositor. E o policial vira para ele e diz para ele, aonde você vai? Porque tem negro que tem medo de polícia, não tem não, tá? Tem não. Inclusive eu tenho amigos, eu tenho familiares, eu tenho amigos maravilhosos. Não tem medo de polícia não.
Me dou bem com todo mundo. Para mim não existe isso, não. Tem alguns que são truculentos. Aonde você vai? Da onde você está vindo? Desce da bicicleta. Abre a mochila. Se ele pega um transtorno desse, um TOD, vai dar ruim. Porque ele vai querer vasculhar a mochila do rapaz e ali ele vai ficar com vergonha, porque é roupa velha, às vezes é uma marmita. Tô dando exemplo aqui das pessoas mais humilhadas, tá, gente? Que é a classe trabalhadora e negra, tá? Mas pode ser um branco também, tá bom? O transtorno, ele não se limita à cor, não. Nem gênero, não. Pode ser masculino, feminino, trans, gay, pode ser LGBTQIA+, YZ, é do ser humano. Tô falando de ser humano, tá? Mas só para ficar mais didático, né? Porque todo mundo sabe como que é abordado um negro. E muitas das vezes as pessoas sabem não porque abordou ou porque viu, sabem porque acusou. Entendeu? Então nós temos vários tipos de conhecimento de abordagem, né? A maneira truculenta de quem chega até essa pessoa, a maneira truculenta de quem fala com essa pessoa, a maneira de quem denuncia essa pessoa, a maneira de quem acha que foi essa pessoa. Ah, porque ele era negro, eu acho que era aquele menino ali. E você acaba botando um inocente na cadeia ou matando, tá? Com esse eu acho. Você não tem que achar nada. Ó, não tem 100% de certeza? Não viu? Me disseram. Tá bom? Então é muito perigoso, porque se acontece isso, essa pessoa vai entrar em crise e vai medir forças com aquele policial. Porque hoje em dia tem adultos que não sabem, não fazem tratamento, porque acham que psiquiatra é médico de maluco. E ele acha que ele é só estourado, porque a pessoa pensa assim, eu sou estourado, eu perco a paciência fácil. Ele não sabe que é doente, ele só acha que ele perde a paciência fácil, que ele fica bravo fácil, que ele fica nervoso fácil. Eu tenho que ir no médico tomar um calmante que eu tô ficando muito nervoso. Nossa, eu sou muito nervoso. Eu desde pequeno que eu sou assim, não tenho paciência com as coisas. Então, se você observar que você desde pequeno não tem paciência com as coisas, é daquele que quebra as coisas em casa, é daquele que perde a paciência, é daquele que agride quem mais ama, tanto aquele como aquela, tá? Isso serve para os dois. Então, procura um médico, porque você pode ter um transtorno, um TOD. Você pode ter. Então, aonde está o perigo nisso? Porque quando uma pessoa é abordada, um adulto é abordado e ele entra em crise, ele vai avançar na pessoa que está desafiando ele, que é a autoridade. Ele vai avançar, ele vai partir para cima. E aí entra ali 2, 3 policial com cacetete, spray de pimenta para conter, parará, não consegue conter, faz o quê? Pum! Ele era um risco para a sociedade. Os policiais não estavam conseguindo conter ele. Ele partiu para cima do policial. Estou falando de uma abordagem policial, tá, gente? Que geralmente, às vezes, infelizmente, tem que ser feito isso. O que eu estou falando aqui é para que as pessoas fiquem alerta. Descobriu que tem um transtorno opositor, usem uma identificação. Ou então não tenha vergonha de falar, quando alguém te abordar, você falar, moço, eu tenho um transtorno. Se o senhor continuar gritando comigo, eu posso entrar em crise. Porque senão aquela pessoa vai entrar numa crise do transtorno e pode ser executada. Infelizmente pode ser executada.
Da mesma forma que ela também oferece risco. Porque, como eu disse lá no início, é pessoas que têm uma força muito grande. Uma criança de 12, 15 anos, é difícil um policial conter, imagina um adulto. Então, eles têm uma força muito grande. Agora, vamos lá, eu lembrei aqui do caso que eu ia contar para vocês, que eu vi na questão da enchente da casa aqui na Varginha, aonde o jovem procurou os poderes, né, que são dita aí Defesa Civil e vários outros no caso de enchente e alagamento. Ninguém atendeu esse jovem. Ninguém atendeu esse jovem. E no outro dia cedo, eu não sabia, tá? Eu vi. No outro dia cedo, ele conversando com um secretário de ordem pública da cidade, que estava escrito lá na camisa dele, secretário de ordem pública. Ele estava lá no telefone, dentro da casa dele, aqui na Varginha. A casa é toda monitorada. Toda a conversa entre o meu amigo e o secretário de ordem pública saiu nas câmeras da casa. Todos os áudios. Aonde ele debochava, aonde ele xingava, aonde ele tentava subornar, tipo, teve uma fala dele que ele diz assim: o que você quer? Você quer uma cesta básica? Olha só como o povo da Varginha é tratado, como mendigo. Perguntando para esse meu amigo se ele queria uma cesta básica, que era para ele parar de encher o saco entre vários palavrões. Ah, Flávia, você está fazendo uma acusação? Isso é sério, tem como provar? Tem como provar, porque já deve estar tramitando uma ação contra o município e esse secretário. Aí esse meu amigo foi na prefeitura. Chamou para conversar com a pessoa não queria conversar, meu amigo insistindo. Aí o meu amigo chamou, olha só que a justiça não é para todos. Esse meu amigo ligou para a guarda municipal para dizer que precisava conversar com o fulano, que estava acontecendo isso, pediu que a guarda estivesse presente, porque ele precisava se sentir seguro e ele precisava provar que ele não estava fazendo nada de errado, que ele estava querendo apenas conversar. Porque ele é inteligente, apesar do transtorno, ele é um menino inteligente, ele sabe que desacatar funcionário público em exerção da sua função é crime. Então ele chamou a guarda municipal para se guardar. A guarda municipal não quis ir. E tá ali o meu amigo insistindo para falar com o secretário, para falar. O secretário vai e liga para a guarda municipal e solicita a presença da guarda municipal na prefeitura. Chega o carro da guarda municipal. Meu sobrinho falou: bom, agora eu posso falar o que eu quero, que eu tenho testemunha de que eu não estou desacatando. Só que pessoa que tem um pouco de transtorno, ela fala alto e outras pessoas pensam que está gritando, elas fazem muitos gestos. As pessoas que têm transtorno fazem muitos gestos, elas se movimentam muito, elas falam muito alto. E esse meu amigo estava conversando com o guarda municipal, com a mãozinha assim para frente, explicando para o guarda municipal o que tinha ocorrido desde a noite anterior, do telefonema, e que ele estava ali para falar com o secretário de ordem pública, porque o secretário ofendeu muito ele, perguntou se ele estava precisando de uma cesta básica e tal. Tava de boa, meu amiguinho ali conversando com a guarda municipal, tranquilo. Mas Deus é tão bom que quando eu viro na curva, faço a curva do cimo e que eu tô chegando próximo da prefeitura, vejo um tumulto. Nesse momento, pasme, o meu amigo conversando de frente com o guarda municipal, explicando a situação. Esse secretário dá um mata-leão no meu amigo, derruba ele de costas no chão
como se ele fosse um bandido, como se ele estivesse cometendo um crime. Um menino franzino, frágil, dá um mata, o secretário de ordem pública dá um mata-leão no menino, joga ele para trás. Os guardas municipais fazem o quê? Poderiam ter dito, não, senhor, ele não está fazendo nada demais, não, a gente está só aqui conversando. Não, você acha que o guarda municipal vai contra um secretário? Vai contra o estabelecimento de ordem pública? Vai contra o município? Não, se ele age contra, na defesa do meu amigo, ele é demitido. Ao contrário, ele tem até que sustentar uma fala que ele não gostaria. É por isso que tem muito servidor público aí que aposenta, tem depressão, porque às vezes tem que engolir uma fala que queria pôr para fora, mas não consegue, não pode colocar para fora aquela fala. Senão ele é demitido, ele é hostilizado, igual eu tenho ouvido comentários aí de que uma enfermeira está sendo hostilizada por um secretário, né? Mas eu não posso falar nomes, porque é boato que corre na cidade inteira, né? Inclusive isso começou lá na festa de peão, festa de rodeio, festa agropecuária, não sei como que vocês chamam aqui. Começou lá essa briga entre essa servidora pública e o secretário. Então, o secretário de ordem pública fez isso com meu amigo. Deu um mata-leão, jogou ele no chão, a guarda municipal algemou, eu estava chegando, já fui logo dizendo, não bate nele, ele deve estar em surto, E aí ele vira para mim e fala, não, eu não estou em surto. E aí eu vi que realmente ele não estava em surto, ele estava em plena paz, só tentando conversar. E foi maltratado, humilhado, foi para todo mundo parar na delegacia. Porque naquele momento eu entrei dentro do carro. E quando eu disse para o secretário, eu falei, ele tem problemas psiquiátricos. Quando eu disse para o secretário, ele tem problemas psiquiátricos, o secretário fez isso. Para quem sabe ler um pinga-letra, né? Meu pai me ensinou isso, para quem sabe ler um pinga-letra. Ele deve ter pensado, que merda que eu fiz. Porque esses secretários, eles acham que tem, não estou generalizando, mas também não posso dizer nome. Mas na cara dele eu falo. Na cara dele eu falo, vem até meu encontro que eu falo o que eu penso de você. Você sabe que eu falo. Esses secretários, eles acham que tem superpoderes. Esse secretário que teve esse problema com a funcionária pública lá na festa de peão, que teve na FAA, gritou em alto e bom tom, eu mando, quem manda nessa toda aqui sou eu que mando nessa toda aqui. Então ele acha que é o dono da cidade. Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei de tudo. Mas enfatizo que todos os poderes, todas as autoridades têm que se reunir e discutir sobre transtorno, para que não venham agredir, maltratar e nem matar uma pessoa que estava em fase de sofrimento, porque entrar em crise é uma fase de sofrimento, tá bom? Então fica aí uma dica para as autoridades. Ninguém naquele departamento judicial que eu estava sabia o que era TOD. Eu tive que explicar para todo mundo o que era TOD.
Ninguém sabia. Gente, como que um órgão público, funcionários públicos não sabem, não conhecem sobre transtorno? Ah, Flávia, não somos obrigados a saber. Não, não é obrigado a saber. Mas o nome já diz, funcionário público. Funcionário público. Lida com público. E o público é uma diversidade. É uma diversidade. Então tem que se falar sobre transtorno, tem que se fazer uma palestra, uma reunião em vários setores da cidade, em vários lugares da cidade. Tem que distribuir folheto explicativo. Não é só sobre o autismo, gente. Se fala muito em autismo, e os outros? Por que os autistas são mais valorizados que os outros? Por que tem lei para autista, tem não sei o que para autista, tem não sei o que para autista, tem não sei o que para autista? E os outros transtornos? Bom, eu espero que vocês tenham um bom dia, porque a minha missão era hoje despertar na mente de vocês a intenção de conhecer, de estudar, de procurar saber como que é, como funciona e como lidar, principalmente como lidar. E principalmente as autoridades, policiais militares, guarda municipal, seguranças particulares, seguranças patrimoniais. E outra coisa importantíssima, seja adulto ou criança, se você tem algum tipo de transtorno, deixe isso em evidência para que a sua integridade e a sua razão seja preservada. Porque a partir do momento que você se identifica, quem está conversando com você já sabe que tem que mudar um pouco a forma de te tratar. Não tratar melhor do que as outras pessoas, não. Dentro de um limite, dentro de uma voz educada, que é a voz de todo mundo. Quem lida com o público tem que ter educação no falar. Tem que ter educação para abordar. Aborda uma pessoa com transtorno de manhã. De manhã todo mundo amanhece mal-humorado, não amanhece? Sai de casa mal-humorado, cansado, vai trabalhar. Quem tem transtorno não é diferente, gente. Sai mal-humorado, cansado, vai trabalhar e chega num departamento público, às vezes está com um problema de saúde. E é hostilizado, maltratado, tipo, o que você tem? O que você quer? Não, não tem não. A pessoa já está sofrendo. Dependendo do transtorno, gente, isso é muito grave, isso é muito sério. Dependendo do transtorno que a pessoa tenha, para ela tanto faz. Tanto faz. Ela ir de arrasta para cima ou ela mandar alguém de arrasta para cima, tá? Para ela tanto faz, porque a dor que ela sente é tão grande que ela não quer sentir aquela dor. Ela sente a dor porque ela foi agredida, ela sente a dor porque o corpo está doendo e depois ela sente a dor pela reação que ela teve com aquela pessoa. Se ela agrediu uma pessoa, depois ela entra num estado de dor por ter agredido, porque ela lembra de quem ela era. Eu não sou assim. Eu não gosto de fazer isso. Eu não queria fazer isso. Por que eu fiz isso? Ela entra num estado de dor profundo. Profundo, que além de doer na alma, se estende à pele, se estende ao couro cabeludo. A pessoa passa dias de cama. Então, para ela, tanto faz ela ir de arrasta para cima, porque para ela vai ser um alívio se ela encontrar alguém que mande ela de arrasta para cima.
Para ela é um alívio alguém mandar ela para cima. E da mesma forma que inconscientemente, na medida da força, essa mesma pessoa em crise, essa mesma pessoa com transtorno em crise, pode mandar alguém de arrasta para cima. Pode mandar tranquilamente, porque é uma força descomunal, incontrolável. Então eu espero que esse vídeo alcance bastante pessoas. Meu perfil estava privado, eu abri ele por umas horas, vou deixar aberto. Quem vê que compartilhe com alguém, para que as pessoas tenham acesso. E se chegar até essa mãezinha, que ela sabe quem ela é, e os amigos provavelmente vão falar, porque se ela comentar com alguém, né? Eu estava num departamento público, em Valença ontem, por volta de 1h da tarde, quando isso aconteceu. Ela ia ser atendida por uma profissional da justiça. Quando isso aconteceu, a filhinha dela entrou em crise, ela desmaiou, foi socorrida e tal. Porque para oferecer ajuda, né? Para oferecer ajuda. Lá em Volta Redonda já ofereci minha ajuda. Não pedem, então tudo bem. Aqui em Valença também eu já ofereci ajuda para essa mãezinha também. Eu falo, se precisar de mim, pode me chamar. Aí essa mãezinha também eu quero encontrar para dizer para ela, olha, eu estou à sua disposição. Qualquer dia, qualquer hora, pode me chamar. Porque eu sei a dor que ela sente. Eu sei o sofrimento que ela passa. Eu sei a dor daquela criança, daquela jovem. Eu sei o sofrimento dela. Então eu tenho vez de fala. E repito, se você não tiver o que falar, se você não tiver propriedade de fala, tá? Tá boa, querida? Tá bom, querido? Ó. Um abraço. Bom dia.